Bem-vindos ao programa Gestão de Negócios. Estamos hoje com a presença de um convidado ilustre, nosso colega e ilustre porque ele que me direciona na academia lá de Francisco Beltrão, da Universidade Paranaense, e sempre está dando dica de exercícios e me orientando as formas corretas de se exercitar. Porque cada vez mais a atividade profissional exige um preparo físico melhor, para você não ter lesões e outros problemas acarretados pela falta de exercício. Comecei, inclusive, a andar de bicicleta para ter uma qualidade de vida melhor, porque passamos muito tempo, boa parte do nosso tempo, sentado na frente do computador ou, muitas vezes, em pé, na hora que a gente está lecionando durante 2 horas, 3 horas, até mesmo 4 horas. E isso faz toda a diferença. Então, estamos recebendo aqui o educador físico Fabiano Nazar. Fabiano Nazar, formado em Educação Física, no bacharelado e na licenciatura, pela Unicentro, lá da cidade de Irati, e também é pós-graduado em Atividade Física Adaptada e terminou recentemente o mestrado na Universidade Federal do Paraná, trabalhando justamente essa questão da qualidade de vida e produtividade no ambiente de trabalho. Seja bem-vindo, Fabiano, ao nosso programa e vamos conversar um pouco para entendermos, e o nosso programa é voltado a isso, voltado à produtividade do trabalhador e também essa produtividade atrelado ao absenteísmo, às faltas ocasionadas por lesões, por esforços repetitivos ou mesmo a falta da atividade física. Então, em primeiro lugar, a atividade física no ambiente de trabalho, o que é e por que fazê-la? Então, muito obrigado primeiramente pelo convite, professor Claudemir. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da atividade física e principalmente da sua importância no ambiente de trabalho, né? Então, a atividade física nada mais é no ambiente de trabalho do que a prática habitual da atividade, né? Onde tem a visão de melhorar a qualidade de vida do funcionário e principalmente a sua produtividade. De que forma isso é feito? Muitas empresas hoje investem na questão da atividade física trabalhista ou até mesmo na colocação de academias dentro do seu ambiente de trabalho. Visando o quê? Visando essa melhoria da produção, diminuição no tratamento de saúde. Então, de que forma que ele vem melhorar no ambiente de trabalho? Essa melhor organização climática dentro do ambiente, ou seja, o colaborador que pratica atividade física, ele traz resultados muito melhores para a empresa. Ele trabalha com menor estresse, a sua vida, sua saúde tem melhoras. Por exemplo, ele vai faltar menos por problemas de saúde, o funcionário vai estar mais motivado a produzir, né? Não vai ter uma melhora na postura, essa melhora postural vinda da atividade física, ela ajuda também na questão da produtividade em relação ao quê? A postura no ambiente de trabalho é muito importante, pois ela diminui os níveis de estresse. Então, a atividade física, juntamente com esse controle, ele vai trazer essa melhora para a produtividade. E como o empresário, de uma forma geral, pode receber orientações no campo do profissional de educação física? Tem uma linha de estudo, uma linha de pesquisa justamente em relação à atividade física para o ambiente de trabalho? Sim, professor. Temos hoje a ginástica laboral, que ela é voltada totalmente à atividade dentro da empresa, ou seja, ela vai participar de uma atividade diária ou talvez 2 a 3 dias na semana, duração de 10 a 15 minutos, que podem ser realizadas antes, durante ou após essa sessão de trabalhos, né? Onde elas vão visar atividades sem o uso de aparelhos ergonômicos, né? Então, essa diferenciação da academia. Então, de que forma que vai fazer? Normalmente a gente periodiza a forma da atividade física em cima dos setores. Então, é importante trabalhar em cima de setores para saber o que cada funcionário dentro da empresa precisa para evitar que tenha lesões, agravantes relacionadas ao seu trabalho,
ou ao movimento de muitas repetições, que é uma das principais doenças hoje que afastam os servidores do trabalho, que seria as lesões por esforço repetitivo ou simplesmente a LER. E esses cuidados se refletem na produtividade do trabalhador. Você comentou recentemente que reduz o absenteísmo, a falta no serviço por alguma doença, enfim, doença relacionada ao trabalho. Exatamente, não só ao trabalho, né, mas ao estresse gerado pelo trabalho por muitas vezes, né. Hoje a cobrança dentro das empresas é muito grande, a concorrência é muito alta. Então, quanto mais o funcionário produzir para a empresa, porém ser pontual, estar dentro do ambiente de trabalho, reflete totalmente. E essa atividade física ela vem justamente de uma forma de prevenção, né? A gente vem tentando trabalhar para que o funcionário ou o colaborador não tenha problemas relacionados à saúde. E dessa forma, conseguindo manter a sua pontualidade na empresa e produzindo muito mais, né? Então, realmente, ela é uma forma de prevenção do que pode acarretar essa carga de trabalho que muitas vezes acaba sendo estressante para o funcionário. Então, assim como um equipamento na empresa que precisa da manutenção preventiva, a máquina humana, o corpo humano, precisa de manutenções periódicas. E das manutenções eu posso afirmar que são os exercícios físicos. Exatamente, professor. Uma coisa que eu gosto de falar é que o nosso corpo humano é uma máquina quase perfeita. Por que quase perfeita? A máquina perfeita é aquela que não falha nunca, né? E o nosso corpo humano, se não tiver as devidas cuidados, as devidas precauções, ele pode vir a apresentar falhas. As falhas que são realmente algumas doenças ocasionadas por repetições. O estresse hoje é um dos principais fatores de afastamento do local de trabalho. Então, a atividade física é um dos principais colaboradores para que isso não aconteça nas empresas, né? Então, esse check-up que a gente diz, né, esse recall pode ser feito a partir da atividade física para evitar maiores problemas para o funcionário, assim como para a empresa também. Então, é uma atividade diária de 10 a 15 minutos? Exatamente, professor. Como eu falei, ela vai ser mínimo a interferência que ela vai ter na empresa. Por que mínima? Mínima ou praticamente nula, melhor dizendo. Porque esses 10 a 15 minutos que o funcionário vai estar praticando atividade física, ele vai ser recompensado pelos fatores que a atividade física vai estar ocasionando a ele, né? A gente libera vários componentes do nosso corpo que vão estar estruturando para uma melhor satisfação do indivíduo no ambiente. Ou seja, esses 10 a 15 minutos que você deixa de produzir, né, deixa de estar trabalhando na forma correta para praticar essa atividade física, ela vai compensar muito mais, talvez o dobro do que o funcionário produziria sem essa atividade física, sem esses 10 minutinhos que ele deixa sua mesa para ir praticar uma atividade. Então, o educador físico faz um estudo em cada ambiente de trabalho para ver o comportamento do indivíduo naquele ambiente. A partir dos movimentos do indivíduo é que vocês preparam uma estrutura de exercícios? Várias empresas elas possuem diversos setores, né? Desde o setor que vai ser a parte mais trabalhar na mesa, com os papéis, sentados por muitas vezes, assim como o pessoal que vai trabalhar com um serviço um pouquinho mais bruto, carregar pesos, fazer grandes caminhadas em alguns locais, né? Portanto, essa atividade física tem que ser diferenciada para cada grupo. Não só nas empresas, mas em qualquer atividade, o importante é você respeitar a individualidade de cada pessoa, né? Seja ela na forma de trabalho ou pessoal mesmo. Então, não tem como eu trabalhar a parte de força diariamente sem parar, carregando muito peso. Então, vou ter que fazer com ele uma parte de exercício onde esteja mais voltado ao alongamento, a postura correta, como erguer um peso e como para evitar essa lesão, assim como o pessoal da questão mais jurídica, que ficam mais dentro do escritório o tempo todo, de trabalhar a questão do melhor parte física mesmo, né? Onde ele tem menos cansaço quando sai para a atividade de vida diária dele. Então, por isso que a gente tem que periodizar
cada local de uma forma diferente, né? Para que os benefícios da atividade física sejam utilizados da melhor forma possível. E independe da faixa etária? Independente, professor. Como a atividade é voltada dentro da empresa, né, nós tentamos fazer uma atividade onde englobe todas essas pessoas, sendo ela um dos principais fatores da atividade física em grupo dentro da empresa, a questão da sociabilização dos funcionários da empresa, onde por muitas vezes acabam ficando o dia inteiro juntos, mas acabam não tendo um contato social. E a atividade física ela vem dessa forma, tentando agrupar todos, indiferente de sexo ou de idade, para que a gente possa ter essa melhora no convívio social também, mudando a questão dos resultados e produtividade dentro da empresa. Até porque a comunicação ela faz muita parte dessa dentro das empresas para melhorar a produtividade. Então, separar de 10 a 15 minutos e investir num profissional para orientar os trabalhadores vai se refletir na produtividade do trabalhador, consequentemente, resultado para a empresa. Mas vamos aproveitar a sua presença aqui, explorar um pouquinho mais, inclusive com algumas orientações relativas à atividade física no ambiente de trabalho. Fique conosco, que no próximo bloco estaremos fazendo mais alguns questionamentos sobre a importância da atividade física para a saúde do trabalhador e, como resultado disso, a produtividade deste trabalhador na empresa. Estamos aqui com Fabiano Nazar, educador físico. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos a nossa conversa aqui com o educador físico Fabiano Nazar, conversando um pouquinho sobre a produtividade no ambiente de trabalho e a produtividade atrelada aos exercícios físicos. Você comentou no bloco anterior, mas eu fiquei ainda em dúvida. Se eu separar esses 10, 15 minutos para fazer exercício com os trabalhadores da minha empresa, por exemplo, eu não vou ter esse tempo menos em termos de produtividade? Eu não vou reduzir a produtividade em função deste tempo? Não, professor, muito pelo contrário, né? Hoje eu consigo trazer alguns dados aqui para esclarecer um pouquinho melhor, que durante um dia normal de trabalho, o funcionário ele recebe muitas informações, né?
A Universidade da Califórnia ela traz para nós um dado interessante, que o funcionário recebe durante um dia de trabalho o equivalente às notícias existentes em 174 jornais. Ou seja, é muita notícia, muita informação que ele recebe para processar. E essa quantidade excessiva do número de informações, ela acarreta o quê? Um estresse muito grande no funcionário. Então essa atividade física, esses 10 minutinhos que ela vem fazer de atividade física, ela vem justamente para tentar diminuir um pouquinho esse nível de estresse. E não só o nível de estresse, né? Esses 10 minutinhos, eu posso afirmar para vocês que ele vai ajudar no quê? O gerenciamento do estresse, ele vai também promover uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida para o funcionário, além do que ele vai ter um melhor relacionamento interpessoal, ou seja, a comunicação dentro da empresa vai ser muito melhor, o que traz muito mais resultados, tendo uma equipe bem comunicativa entre si, principalmente. Além disso, o aumento da produtividade e o principal para a empresa, a diminuição de faltas e acidentes voltados ao trabalho. Por falta de concentração. Exatamente. E descuidos, né? Exatamente. A atividade física ela busca justamente o quê? Ela melhorar a concentração do funcionário, né? O que seja. Ele vai prevenir, vai melhorar essa atenção, prevenindo muitos acidentes relacionados ao trabalho. Ou seja, vai prevenir o afastamento do funcionário e manter a produtividade igual ou muito melhor do que ela é sem atividade física. Atrelado a essa atividade física no ambiente de trabalho, tem toda uma questão da ergonomia desse ambiente, né? Exatamente. A altura da mesa, a posição da cadeira, o conforto dessa cadeira, enfim, uma série de cuidados que eu preciso ter neste ambiente de trabalho. Agora, além desses cuidados, a gente tem que se policiar também da nossa postura no ambiente de trabalho. Eu vejo, inclusive, eu sou um exemplo, tive um problema, travou o braço, vamos usar esse termo, justamente por erro na postura. Mudei o ambiente todo, troquei cadeira, troquei mesa e me policiei mais em relação à postura. Por exemplo, no serviço, no escritório, eu uso o mouse com a mão esquerda, passei a usar. Aliás, a mão esquerda está muito mais rápida do que a direita. E em casa eu uso a mão direita. São algumas atitudes que eu já venho sentindo o reflexo. Por exemplo, não ficar com as pernas em X, as pernas cruzadas, tem me auxiliado, graças, é claro, a um trabalho do educador físico que vem me orientando. E você, inclusive, na academia, passa muitas orientações para mim e para os outros que frequentam a academia da Unipar, lá em Francisco Beltrão. Mas a gente tem observado também, Fabiano, que os jovens, as crianças e o jovem de uma forma geral, têm usado, por exemplo, os dispositivos móveis e os aplicativos, como o WhatsApp. Então a gente vê o jovem numa postura irregular, pescoço para frente, você vê o jovem andando com o pescoço parecendo uma girafa bem à frente do corpo. Então é uma preocupação que a gente precisa ter também com os nossos filhos, né? Na escola, desde o ensino fundamental como no ensino médio. O que pode ser feito em relação a isso? Um ótimo ponto que o senhor tocou agora, professor. Realmente, essa questão ergonômica dentro da empresa ela vai facilitar muito a vida do funcionário, né? E ajudar também esse educador físico que está dentro da empresa trabalhando. Hoje, um grande mal do século que a gente pode falar realmente é a postura devido ao celular, né? A gente costuma dizer essa corcunda que está sendo formada nas populações, mas não só das crianças e adolescentes como citado, né? Hoje a gente vê que essa questão tecnológica avançou muito, então ela está na fase adulta, assim como também na fase idosa também. Então, um dos principais maus causados por esse celular, por esse uso indevido da tecnologia, que a gente pode falar assim, é realmente a questão postural, onde por muitas vezes a gente mantém o celular, o tablet, e até mesmo os computadores em locais mais baixos do que o seu ponto de visão. Então, o que a gente faz para corrigir isso? Tentar, nas mesas de trabalho, por exemplo, adaptar tripés onde vai ter uma
correção do monitor, ele vai subir na altura do rosto, né? O uso do celular também, se está sentado, tentar erguer um pouquinho mais os braços, porque dessa forma você vai melhorar o seu campo de visão e assim corrigir sua postura durante o uso do celular. Durante a atividade, o trabalho, você também pode fazer o quê? O simples ato de alongar, né? Então, o simples fato de você alongar durante a atividade que você está fazendo normalmente, está muito tempo digitando, trabalhando no mouse, né? Poucas pessoas conseguem desenvolver essa habilidade de trabalhar com as duas mãos, como o senhor conseguiu, né, professor? Mas assim, quem não tem, que fica só na mão direita ou somente na mão esquerda, tentar desenvolver o hábito, se não conseguiu desenvolver a habilidade, mas o hábito de alongar durante o exercício, durante a prática do trabalho. Ou seja, movimentos simples, de puxar os dedos para a direção do corpo, você vai alongar toda a parte de antebraço e braço, a movimentação de abrir e fechar as mãos, dessa forma ele vai melhorar a circulação dos membros superiores. A cada 1 hora, tentar somente levantar da cadeira e sentar, né? Esse hábito de levantar e sentar, além de melhorar a circulação das pernas, ela também vai evitar para a vida futura a osteoporose que acontece. Então, dos tratamentos que a gente faz, o exercício principal é essa questão de levantar e sentar da cadeira. Então, vale muito a pena, né, a gente ressaltar as empresas e investir nessa questão de ergonomia do funcionário. Porque aí a gente volta naquela questão, o funcionário que está mantendo essa postura bacana, ele vai evitar de ficar afastado talvez por um problema, como o senhor falou, de travar algum membro, né, ou essa dificuldade de mobilidade que pode ocasionar por essa falta de ergonomia que pode ser oferecida na empresa. E os famosos jogos de futebol do final de semana, que normalmente as empresas se organizam e o trabalhador no final de semana vira atleta, pelo menos por um dia. E eu tenho acompanhado, inclusive, alguns colegas que nesses jogos de finais de semana acabam tendo lesões. O que você poderia nos orientar, Fabiano, em relação à prática desta atividade física num momento específico, num final de semana? Porque o futebol é um jogo que exige muito do corpo, das articulações como um todo. O que você tem a orientar em relação a isso? Então, professor, muito bacana esse ponto que o senhor pegou agora, pelo seguinte: esse futebol no final de semana não deve ser evitado, e sim ele deve ser muito praticado, né? Então, o futebol sendo uma paixão nacional, como a gente pode dizer, ele deve ser praticado. Por que ele deve ser praticado? Porque realmente ele melhora o convívio entre os funcionários, entre os colegas de trabalho, né? Mas a gente não pode esquecer que, como foi falado, a gente acha que é um jogador de futebol, mas não é. Para ser um jogador tem que ter todo um preparo, né? Então essa parte física a gente não consegue preparar jogando somente no sábado, né? E jogando apenas 1 hora, né? Então ela parte totalmente de uma questão recreativa, esse futebol do final de semana, que é muito importante para a sociabilização dos funcionários, né? Lógico, aquele cervejinho, churrasquinho que eles costumam fazer depois, né? Que é um fator que motiva esse futebol, mas a gente lembrar do principal fator importante dele: a sociabilização e a prática da atividade física voltada à saúde. Ou seja, tentar levar ele para o lado somente recreativo, né? Lembrar que esse jogo não vale nada, que na segunda-feira a gente tem que voltar, sentar, trabalhar todos juntos e principalmente produzir. E qual que é o cuidado que tem que ter, né? Então, é saudável a prática nos finais de semana, mas se ele joga só o final de semana, isso é errado. É errado. O certo seria você conseguir manter, além da sua rotina, tentar fazer alguma prática de atividade física, procurar uma academia, um profissional da educação física, onde vai te orientar da forma correta de fazer para evitar essas lesões, né? Porque não é só você estar exercitando da forma correta, ir lá jogar sua bolinha, mas principalmente lembrar que essa falta de exercício físico durante a semana, você querer compensar em um final de semana, ele pode ocasionar lesões muito graves. E essas lesões vão te afastar do trabalho da mesma forma. Então não adianta o empresário investir na atividade física dentro da empresa se o funcionário não tiver conscientização que ele deve se cuidar
além da parte de laboral que ele está fazendo dentro da empresa, fazer um fortalecimento muscular, para evitar uma distensão muscular ou um agravamento mais sério, até mesmo na parte de articulações. Em relação a custo para a empresa, o que você pode nos informar? Quanto que custaria para a empresa ter um educador físico fazendo esse estudo, elaborando as atividades necessárias para cada trabalhador no ambiente de trabalho? Eu acho que essa relação vinda da parte de laboral, do profissional de educação física dentro da empresa, o custo é o menos importante. Até porque você vai ter somente um profissional a mais que você vai colocar na empresa. Mas dependendo do número de funcionários que você tem dentro da empresa, ele vai produzir muito mais. Ou seja, a empresa vai estar tendo mais lucro, mesmo com um funcionário a mais sendo o profissional de educação física para orientar os funcionários. Como a gente já mencionou nas perguntas anteriores, a prática de atividade física ela vai ocasionar várias melhorias para o funcionário ou para o colaborador. Ou seja, o funcionário vai produzir mais, ele vai faltar menos. Então, dessa forma, eu acredito que os custos, professor, não se referem em números, né, em que o empresário vai investir, ensina o que ele vai produzir muito mais. Então, na verdade, esse gasto inicial com esse investimento, não esse gasto, né, esse investimento com o profissional da educação física, ele vai se refletir na produtividade, ou seja, o empresário pode até mesmo lucrar muito mais do que estar gastando com esse profissional. Com afastamento e tudo mais, né? Exatamente. Muito interessante, realmente muito interessante. Então, vamos continuar com o futebol do final de semana. Vamos. Abandonar, ficar em volta de uma mesa só jogando carta. Então, vamos praticar atividades físicas e, principalmente, investir com um profissional qualificado para isso, que é o educador físico. E é investimento. Não é custo para a empresa, investimento, porque irá se refletir em produtividade. Mais produtividade, mais resultado para a empresa. Muito obrigado pela sua participação, Fabiano Nazar, por ter nos orientado aqui durante o programa. E teremos outras oportunidades, lógico, de trazê-lo para esclarecer mais alguns pontos relativo à atividade física no ambiente de trabalho. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência.